fotografia mostra um contraste impressionante e quase surreal. De dentro de um apartamento confortável, com plantas cuidadosamente organizadas na janela e um ambiente doméstico tranquilo, a cena externa revela um dos momentos mais trágicos da história contemporânea. A imagem registra a nuvem de poeira e fumaça, tomando conta de uma das torres gêmeas do World Trade Center, vista a poucos quarteirões de distância. A calma do interior do lar, símbolo de segurança e rotina, é abruptamente confrontada com o colapso do mundo exterior, marcado por caos, medo e destruição. A imagem, capturada em um dos momentos mais marcantes do século XXI, mostra o voo United 175 segundos antes de colidir com a Torre Sul do World Trade Center, no dia 11 de setembro de 2001. No quadro, a torre, já danificada pelo impacto do primeiro avião, libera uma densa nuvem de fumaça negra, enquanto o segundo jato aparece inclinado em sua trajetória fatal. O contraste entre a solidez geométrica do arranha-céu e a fluidez ameaçadora da fumaça cria uma atmosfera quase surreal, reforçada pela iminência do impacto que mudaria para sempre o cenário mundial. A cena mostra o instante em que uma das torres do World Trade Center ruiu, liberando uma colossal nuvem de poeira, fumaça e detritos que engoliu as ruas de Manhattan em questão de segundos. Homens e mulheres aparecem correndo desesperados, alguns largando pertences, outros segurando o que puderam levar consigo, todos tentando escapar da massa sufocante que avançava em direção a eles. O ar já estava carregado de partículas, e a sensação era de que uma muralha cinzenta se aproximava para apagar tudo ao redor. A fotografia é impressionante, porque captura o contraste entre a normalidade cotidiana e um dos maiores choques da história moderna. Em primeiro plano, vemos um trabalhador uniformizado carregando um pacote, aparentemente cumprindo sua rotina diária de entregas. O semblante dele transmite uma mistura de concentração e certa perplexidade, como se tentasse processar o que acontecia ao fundo, sem deixar de cumprir sua obrigação. Atrás dele, no horizonte, a cena é completamente oposta. As torres do World Trade Center estão em chamas, com colunas de fumaça densa subindo contra o céu azul, um cenário apocalíptico que mudaria o curso da história. Essas três imagens em sequência têm um peso histórico imenso, pois mostram a transição de um cenário comum para o início de uma tragédia que mudaria o mundo. A câmera, que transmitia ao vivo um simples panorama de Nova York pela internet, capturou em tempo real o momento em que a primeira torre foi atingida. Na primeira imagem, vemos a paisagem tranquila de Manhattan, com as torres gêmeas ainda intactas, símbolos de imponência e normalidade. Na segunda, o instante fatídico, o impacto, registrado como um clarão e uma explosão em plena luz do dia. Na terceira, a fumaça e o fogo já marcam a silhueta da cidade, sinalizando que algo sem precedentes estava acontecendo. Essa foto tem uma carga simbólica poderosa. Em primeiro plano, vemos uma mulher grávida, olhando para a câmera em meio à multidão que observa a fumaça das torres gêmeas ao fundo. A cena foi registrada poucas horas depois do impacto, quando ainda pairava a incerteza sobre o que realmente estava acontecendo. Muitos pensavam em acidente, incêndio ou falha estrutural, sem imaginar a dimensão do ataque. O contraste entre a vida em gestação, representada pelo ventre da mulher, e a destruição que consumia o horizonte de Nova York é quase poético. Enquanto ao fundo um dos maiores símbolos da modernidade mundial era destruído, à frente havia a expectativa de um futuro novo, carregado de esperança. Nesta imagem impressionante, vemos o colapso de uma das torres gêmeas em meio a uma nuvem massiva de poeira e destroços. No centro da cena, em primeiro plano, surge uma cruz erguida no topo de uma igreja próxima ao World Trade Center,
O contraste é marcante. Enquanto a destruição avança com violência, levantando poeira e espalhando estilhaços por todos os lados, a cruz permanece firme, quase como um símbolo silencioso de fé, resistência e esperança diante do caos. Na foto, vemos um contraste marcante entre a inocência e a tragédia. Uma criança de aproximadamente 4 anos, segurando um brinquedo em forma de binóculo, posa para a câmera enquanto, ao fundo, uma das torres gêmeas está em chamas após os ataques de 11 de setembro. A frase, "Eu tinha apenas 4 anos quando a foto foi tirada", carrega o peso do tempo e da memória. Para o menino, aquele instante talvez não tivesse o mesmo significado imediato, mas para os adultos ao redor, tratava-se de um dos momentos mais sombrios da história contemporânea. Essa imagem acaba se tornando simbólica. O olhar inocente de uma criança diante de um mundo que, em segundos, havia mudado para sempre. É a vida cotidiana, uma foto aparentemente comum de família, cruzando-se com uma tragédia global que marcaria gerações. Essa imagem é um retrato poderoso da contradição humana. Em primeiro plano, vemos uma mãe cuidando de seu bebê, um símbolo puro de vida, inocência e futuro. No fundo, porém, o horizonte de Nova York está tomado por uma nuvem densa de fumaça, o rastro imediato de destruição e morte deixado pelos atentados de 11 de setembro. O contraste é brutal. Enquanto a cidade mergulhava no caos, essa cena íntima mostra a continuidade da vida, o gesto simples de proteger e acalmar uma criança. É como se a fotografia dissesse que, mesmo em meio à tragédia, a vida insiste em seguir, e a esperança se manifesta no olhar de um bebê que nada sabe sobre a dimensão daquilo que se desenrola diante dele. Essa fotografia congela o instante em que a nuvem de destroços, poeira e fumaça engolia as ruas de Manhattan após o colapso de uma das torres gêmeas. No centro da cena, um homem corre em desespero, olhando para trás enquanto o caos avança sobre ele como uma onda imparável. O chão espalhado de papéis e destroços contrasta com a imensidão da nuvem que tudo consome, simbolizando a vulnerabilidade humana diante de uma tragédia colossal. O registro mostra o momento exato em que uma das torres gêmeas começa a desabar, liberando uma nuvem colossal de fogo, poeira e destroços. Visto de baixo, o enquadramento reforça a imponência das torres e a fragilidade humana diante de sua queda. É o instante em que o inimaginável se torna realidade, marcado pela brutalidade do colapso e pelo silêncio atônito que tomou conta do mundo. Essa fotografia é um dos registros mais intrigantes do 11 de setembro. Enquanto a fumaça toma conta do horizonte de Manhattan, um grupo de jovens permanece sentado, conversando e observando calmamente, como se fosse apenas mais um dia comum. O fotógrafo demorou 4 anos para divulgar a imagem, justamente porque o contraste entre a tragédia ao fundo e a tranquilidade em primeiro plano parecia quase incompreensível. Essa imagem impressionante foi registrada por um satélite no 11 de setembro de 2001. A foto mostra a cidade de Nova York vista do espaço, com a fumaça densa se espalhando a partir da região de Lower Manhattan, onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center. O contraste é marcante. No meio da malha urbana perfeitamente visível do satélite, a mancha cinzenta da fumaça denuncia a dimensão da tragédia que marcou o mundo inteiro. Essa fotografia é uma das mais simbólicas do 11 de setembro de 2001. No primeiro plano está o Empire State Building, por décadas, o arranha-céu mais icônico de Nova York. Ao fundo, vemos as torres gêmeas do World Trade Center, já atingidas pelos aviões, soltando colunas de fumaça que se espalham pelo céu. Essa fotografia, em preto e branco,
mostra o momento em que uma das torres gêmeas do World Trade Center começa a ruir após os ataques de 11 de setembro de 2001, em Nova York. A imagem captura a torre sendo engolida por uma gigantesca nuvem de poeira, fumaça e destroços, que se desprendem em cascata, enquanto ao redor outros prédios permanecem de pé, ainda que ameaçados. O contraste chama a atenção. Em primeiro plano, vemos a ponta de uma igreja histórica e um poste ornamentado, símbolos de permanência e tradição, diante da queda de um dos ícones mais modernos da cidade. Essas imagens são registros impactantes feitos dentro do World Trade Center em 11 de setembro de 2001, momentos antes e durante o colapso das torres. No canto superior esquerdo, um bombeiro com o capacete número 28 sobe pelas escadas, simbolizando a bravura dos socorristas que entraram no prédio para salvar vidas, mesmo sabendo do enorme risco. No canto superior direito, vemos um homem ao telefone, provavelmente tentando se comunicar com familiares ou colegas num dos últimos contatos possíveis. Na parte inferior esquerda, pessoas descem rapidamente uma escada rolante, numa tentativa desesperada de evacuar o local em meio ao caos. Já no canto inferior direito, um grupo de civis aguarda nas escadas, alguns em estado de choque, outros trocando palavras, todos unidos pela incerteza e pela necessidade de escapar. Esta fotografia carrega um peso imenso. Ela mostra um grupo de estudantes do 6º ano, acompanhados por professores e por 2 funcionários da National Geographic, que estavam organizando uma viagem educacional à Califórnia. O registro foi feito em clima de alegria e expectativa, pouco antes do embarque no voo 77 da American Airlines, na manhã de 11 de setembro de 2001. Na imagem, todos posam sorridentes, sem imaginar que aquele instante simples, típico de excursões escolares, se tornaria uma das últimas memórias preservadas deles. Pouco mais de 1 hora depois, o avião seria sequestrado e colidido contra o Pentágono em Washington, ceifando todas as vidas a bordo. Esta fotografia é carregada de emoção e simbolismo. Nela aparece o assistente-chefe do Corpo de Bombeiros de Nova York, Gerard A. Barbara, observando atentamente as torres do World Trade Center em chamas durante os ataques de 11 de setembro de 2001. Barbara, com décadas de serviço dedicado, representava a coragem e a liderança dos bombeiros nova-iorquinos naquele dia de caos. Poucas horas após este momento, ele entrou na Torre Sul para coordenar as operações de resgate e auxiliar colegas e civis que ainda tentavam escapar. Infelizmente, quando a torre ruiu, ele estava lá dentro e perdeu a vida junto de tantos outros heróis. Essa fotografia, registrada em 11 de setembro de 2001, revela uma das cenas mais angustiantes daquele dia. Pessoas presas nos andares superiores da torre norte do World Trade Center, desesperadas, se segurando nas janelas, em meio à fumaça e ao fogo. Sem saída pelas escadas bloqueadas e encurraladas pelo calor intenso, muitas dessas vítimas se viram diante de uma escolha impossível: resistir até o último instante dentro do edifício ou arriscar-se nas alturas letais. A imagem traduz o desespero humano em sua forma mais crua, mostrando indivíduos comuns transformados em símbolos da tragédia. A imagem mostra um caminhão da Leader 118 em deslocamento rumo ao caos do 11 de setembro de 2001. Dentro dele estavam 6 homens: Vernon Cherry, Leon Smith, Joey Agnello, Robert Reagan, Pete Vega e Scott Davidson. Esses bombeiros partiram em missão sabendo do risco, mas fiéis ao juramento de salvar vidas, entraram no World Trade Center para ajudar os que estavam presos. Nenhum deles voltou. O caminhão que naquele dia os levou para sua última chamada acabou se transformando em um símbolo de coragem e sacrifício. A memória desses 6 homens permanece como lembrança do preço pago pela bravura
em meio a uma das maiores tragédias da história moderna. A imagem estática, retirada das câmeras de vigilância de um aeroporto norte-americano, é carregada de uma ironia trágica. Nela, aparecem lado a lado Khalid al-Mihdhar, um dos sequestradores do voo 77 da American Airlines, e Mary Ray Soper, passageira que mais tarde se tornaria uma das vítimas do atentado. O registro foi feito instantes antes do embarque na aeronave, que em 11 de setembro de 2001 seria desviada e colidida contra o Pentágono, em Washington, D.C. Enquanto para Mary Ray Soper aquela manhã representava apenas o início de mais uma viagem, para al-Mihdhar significava a execução de um plano terrorista cuidadosamente articulado. O contraste entre as duas figuras, o agressor e a vítima, dividindo o mesmo espaço sem consciência do destino que os uniria, dá à imagem um caráter quase surreal, transformando-a em um documento histórico de enorme força simbólica e emocional. Esta fotografia, registrada por Todd Maisel, mostra o policial Christopher Amoroso, do Departamento de Polícia de Nova York, em um momento de bravura enquanto auxilia uma mulher a escapar do caos. Amoroso se destacou naquele trágico dia por sua dedicação em salvar vidas, ajudando inúmeras vítimas a encontrar segurança em meio ao pânico. De acordo com relatos, ele foi visto repetidas vezes retornando à Torre Norte para auxiliar mais pessoas a saírem. Infelizmente, após uma dessas entradas, nunca mais voltou. O sacrifício de Amoroso simboliza a coragem e a abnegação dos socorristas que arriscaram, e muitos perderam, suas vidas para tentar salvar outras. A imagem em questão é conhecida por ser a última registrada do voo 77 da American Airlines, pouco antes de sua decolagem naquela manhã fatídica. O que parecia ser apenas mais uma viagem rotineira acabou marcado pela tragédia. A aeronave foi sequestrada durante o percurso e, algum tempo depois, atingiu em cheio o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Naquela manhã tranquila em Nova York, uma câmera da emissora WABC, posicionada no Brooklyn, registrou uma imagem serena das Torres Gêmeas às 8h40. O cenário parecia corriqueiro. O céu azul servia de pano de fundo para o imponente World Trade Center, símbolo da vitalidade econômica americana. O que ninguém poderia prever é que essa fotografia se tornaria um marco do antes de uma tragédia. Apenas 6 minutos mais tarde, o primeiro avião sequestrado colidiria contra a Torre Norte, transformando o horizonte da cidade em fumaça, fogo e incredulidade. No cemitério da histórica Igreja da Trindade, localizada a poucos metros do World Trade Center, o cenário após o ataque era surreal. As lápides que por séculos permaneceram como silenciosos testemunhos da história de Nova York estavam agora cobertas por uma espessa camada de cinzas e poeira. Entre os destroços do World Trade Center, encontrados dias após os ataques, um detalhe chamou a atenção: um cartão postal mostrando exatamente as Torres Gêmeas, agora reduzidas a escombros. A fotografia feita logo após o colapso da Torre Sul registra um dos momentos mais impactantes daquele dia. Em poucos segundos, o arranha-céu que simbolizava poder econômico e modernidade desabou, gerando uma nuvem de poeira e destroços que engoliu ruas inteiras de Manhattan. O cenário era apocalíptico. Pessoas cobertas de cinzas corriam em meio ao caos. Veículos de emergência eram soterrados e prédios próximos desapareciam na densa cortina de fumaça. Muitos bombeiros, policiais e civis ficaram presos no interior do edifício e centenas perderam a vida instantaneamente. A fotografia das Torres Gêmeas registrada da Church Walker Street
às 17 horas e 50 minutos do dia 10 de setembro de 2001, mostra os edifícios ainda imponentes e intactos, iluminados pela rotina comum de Nova York. Ninguém poderia imaginar que em menos de 24 horas, aquele marco arquitetônico e símbolo do poder financeiro mundial deixaria de existir. A fotografia registrada por Mike Yoder transmite uma sensação inquietante. Uma funcionária da Sears aparece cercada por dezenas de televisores ligados, todos exibindo em tempo real as imagens da tragédia que se desenrolava. O contraste é marcante. Em um ambiente comum de trabalho e consumo, o horror coletivo entra de forma abrupta, multiplicado por telas que repetem incessantemente as mesmas cenas. Sobreviventes caminham pela Fulton Street, em Nova York, cercados por fumaça, poeira e destroços, logo após o colapso das torres. A cena retrata o caos e a luta pela sobrevivência a poucos metros do marco destruído. Um relógio e um cartão de crédito que pertenciam a Todd Beamer estão em exibição em um museu, como lembrança de sua história. Ele foi uma das vítimas que perderam a vida naquele trágico dia. Um fragmento de destroços, possivelmente de uma das aeronaves envolvidas, foi registrado na esquina da Murray Street, no sul de Manhattan, próximo ao World Trade Center, durante os acontecimentos daquele dia trágico. O caminhão da Ladder 3 foi um dos primeiros a alcançar o World Trade Center naquele dia. Toda a equipe perdeu a vida no colapso da Torre Norte. Hoje, o veículo está preservado e em exibição no Memorial de Nova York. Imagem de satélite do sul de Manhattan registra, às 11h43 da manhã do dia 12 de setembro de 2001, a fumaça e as cinzas ainda subindo do local onde ficavam as torres do World Trade Center. Multidão corre em desespero, enquanto uma densa nuvem de destroços avança pelas ruas, consequência imediata do colapso de uma das torres do World Trade Center. Registro feito por um passageiro a bordo de um voo que se aproximava do aeroporto LaGuardia, capturando a paisagem de Nova York poucas horas antes do caos tomar conta da cidade. Um clique raro mostra a reação de um homem ao ver pelo noticiário no Sky Lobby da Torre Sul que a Torre Norte havia sido atingida. Minutos depois, aquele mesmo prédio também seria alvo de um ataque. Ron Clifford, de gravata amarela, aparece auxiliando Jenian Maffeo, gravemente ferida, em frente ao WTC. Mais tarde, ele soube da tragédia pessoal. Sua irmã Ruth e a pequena Juliana, de apenas 4 anos, estavam a bordo do avião que atingiu a Torre Sul. Imagem perturbadora registrada por volta das 11h30 da manhã, instantes após o desabamento das duas torres, mostrando o cenário tomado pela destruição e pela fumaça. Um fragmento raro de vidro do World Trade Center, que de forma quase milagrosa, resistiu intacto mesmo após o colapso das torres. Registro de Alex Webb mostra Jenna Piccirillo com seu filho Vaughn nos braços, uma das primeiras imagens feitas naquela manhã. Aos 28 anos, Marcy Borders, funcionária do Bank of America, foi fotografada coberta de poeira após o colapso da Torre Sul. Ela havia conseguido escapar do 81º andar da Torre Norte e buscava refúgio em um prédio vizinho. Na Canal Street, a aproximadamente 800 metros do World Trade Center, um grupo de mulheres reage em choque ao ver a Torre Sul ruir
diante de seus olhos. Em primeiro plano, o policial nova-iorquino Richard Adamiak aparece entre os muitos que buscaram abrigo em uma delicatessen próxima ao World Trade Center após o colapso das torres.